Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição, da minha tradução do livro de Atos. Estamos chegando agora ao verso 29 do capítulo 5. Que ele se lembra, os apóstolos tinham curado aquele homem e tal, então foram presos. Então agora estamos no meio desse acontecimento. Verso 29 a 32. Aí Pedro e os apóstolos responderam dizendo: é mais necessário obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês assassinaram, pendurando num madeiro. A ele Deus exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão de pecados. E nós somos testemunhas destas afirmações acerca dele, bem como o Espírito Santo o é, a quem Deus deu aos que lhe obedecem. O que eu traduzi aqui no verso 31 pode ser diferente do que está na sua Bíblia. Seria possível perfeitamente traduzir para dar arrependimento e perdão de pecados a Israel. Mas o texto não traz essa sequência, talvez para não limitar o perdão somente a Israel. Agora, como já temos comentado, os apóstolos eram de fato impressionantes. Nada de medo, de pedir desculpas, de suavizar, nada. Vocês o assassinaram, Deus o ressuscitou. Ele é príncipe e salvador. O Espírito Santo existe. Todas essas afirmações eram coisas que eles decididamente não queriam ouvir, e principalmente os saduceus. Como, aliás, demonstra a reação. Em nossos dias, existem muitos que não querem também ouvir que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a Deus. É isso que Pedro falou, né? A quem Deus deu aos que lhe obedecem. Aí tá. Não é só porque você quer, não. Tem que obedecer. Verso 33 a 39. Pronto. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e resolveram matá-los. Mas um certo homem do Sinédrio levantou-se, abre parênteses, um fariseu chamado Gamaliel, um mestre da lei respeitado por todo o povo, fecha parênteses, e mandou que os apóstolos fossem retirados por um momento. Aí ele disse-lhes: varões israelitas, pensem bem no seu próprio interesse, no que diz respeito a estes homens, no que estão para fazer. Pois antes destes dias levantou-se Teudas, reivindicando ser alguém, a quem cerca de 400 homens se juntaram. Ele foi morto, e todos os que o seguiram foram dispersos e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, levantou-se Judas, o Galileu, levou uma multidão após si. Ele também morreu, e todos os que obedeciam foram espalhados. Por isso eu vos digo agora, afastem-se destes homens e os deixem em paz. Porque se esse conselho ou essa obra for de homens, será desfeito. Mas se é de Deus, vocês não poderão desfazê-lo, para que não sejam achados até mesmo lutando contra Deus. O que parece, aqui no verso 34, é que Gamaliel meramente tomou conta da situação. Se impôs. Algo na presença dele levou o sumo sacerdote, que estava conduzindo a farsa, a permitir que fizesse. Agora, atenção para a maneira em que Gamaliel termina a sua palavra. Aqui no final do verso 38, começo do verso 39, nós temos duas frases condicionais, mas que no grego não são do mesmo tipo.
A primeira é uma condição de dúvida. Disse, se essa obra for de homens, será que dizer? Aí é uma dúvida, sabe? Se for. Agora, a segunda é uma declaração, uma condição de fato que chamamos. Mas se é de Deus, eu entendo, pois, que Gamaliel está deixando claro que, na opinião dele, pessoalmente, ele entende que a coisa é de Deus. Porque ele mudou a maneira de falar as duas coisas. Agora, quando ele termina dizendo que não sejam achados até mesmo lutando contra Deus, ora. É claro que eles estavam lutando contra Deus, e eles sabiam muito bem disso. Mas digamos que Gamaliel está dando o benefício da dúvida a eles, ou dando uma saída honrosa, talvez, sei lá. Prosseguindo então, vamos ler agora versos 40 a 42, terminando assim o capítulo 5. Eles foram convencidos por ele e chamaram os apóstolos. Depois de açoitá-los, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os soltaram. Aí saíram da presença do sinédrio, regozijando-se porque tinham sido considerados dignos de sofrer desonra pelo nome do Cristo. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não pararam de ensinar e proclamar a Jesus como sendo Cristo. Diz aqui no começo do verso 40, foram convencidos por ele. Quer dizer, até certo ponto. Eles não os mataram, estavam querendo matar. Mas, ainda assim, açoitaram, ameaçaram. Eles sabiam o tempo todo que estavam lutando contra Deus. Por qualquer motivo, resolveram ceder a Gamaliel. Talvez o próprio Deus colocou a mão para que não fizessem mal maior do que acabaram de fato fazendo. Agora aqui, no verso 41, diz, saíram da presença do Sinédrio regozijando-se. Eu levo a impressão que eles já começaram a regozijar lá dentro. Eles já estavam regozijando no processo de ir se retirando. O que eu pergunto qual teria sido o efeito disso nos presentes lá no Sinédrio. O pessoal já está regozijando antes. Não sei, não estava lá, né? Quando eu digo aqui, terminando o verso 41, sofrendo desonra pelo nome do Cristo, aqui eu sigo a melhor linha de transmissão, assim entendo, embora nesse ponto perfaça uns 35% dos manuscritos gregos. Mas é que as testemunhas, os manuscritos são bastante divididas. 35% tem do Cristo, 14% tem de Jesus, 10% tem do Senhor Jesus, 20% tem dele e 21% meramente cortam fora, omitem. Então, do Cristo tem a maioria simples, mas é também a melhor linha de transmissão, é por isso que eu sigo. Do Cristo, exatamente. Eu já disse, mas não faz mal repetir, os apóstolos eram de fato impressionantes. Eles pararam nada. Todos os dias, no templo, casa em casa, ficaram ensinando, proclamando Jesus sendo o Cristo. Pronto. É tudo que o pessoal não quis, mas os apóstolos não se acovardaram, não. Simplesmente não amarelaram nada disso. Agora, o assunto muda totalmente. Eu vou ler versos 1 a 6. Capítulo 6 de Atos, versos 1 a 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se os discípulos, surgiu uma queixa dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é vantajoso que nós deixemos a palavra de Deus para servirmos às mesas.
Portanto, irmãos, escolham entre vocês 7 varões de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, os quais designaremos para esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Esse parecer agradou a toda a multidão e escolheram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, os quais colocaram diante dos apóstolos, e estes oraram e lhes impuseram as mãos. Agora, sinceramente, de onde vieram essas viúvas? Que coisa! Tantas viúvas estrangeiras, helenistas, não eram dali. Agora, naquele tempo, na cultura de então, iria uma viúva, uma mulher já viúva, iria viajar sozinha da Ásia a Jerusalém para assistir à Páscoa? Muito improvável. Não. Se elas estavam ali é porque chegaram acompanhadas pelo marido. O que me leva a imaginar que os maridos haviam morrido em Jerusalém. Talvez, já que o tempo ia passando, havia muitos milhares de crentes, pessoas estariam morrendo, casando, fazendo coisas costumeiras também. E, obviamente, não era uma viúva, não, ou duas, quer dizer, era um número suficiente para provocar um problema, uma queixa. Curioso isso, curioso. Pronto, mas nada como uma questão dessas para atrapalhar o que está acontecendo. Então, naturalmente, a questão chega à atenção dos apóstolos, aí eles, não, deixar a palavra de Deus para servir, não é o caso. Não é isso que devemos, não. Nós vamos seguir a palavra de Deus e orando e tal. Vamos escolher 7 varões de boa reputação. Vocês, eles deixaram que a multidão escolhesse aqueles 7 homens. Por quê? Pelos nomes aqui. Diz aqui claramente que o último, Nicolau era prosélito de Antioquia. Então, se era prosélito, porque ele era gentil, ele não era judeu. Mas alguns outros nomes aqui também, Pármenas, Nicanor, Procurus, tem um som até meio grego. Quer dizer, parece-me que mais do que um dos 7 homens eram da turma queixosa, quer dizer, não eram judeus, então eram da turma que estava se queixando, o que naturalmente iria apaziguar os ânimos que eles, estando bem representados, então iriam ser atendidos. Agora, veja o que está no verso 3. Escolham entre vocês 7 varões, no caso, a palavra aqui é só macho mesmo. Atenção, de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria. Agora, o que eles iam fazer? Eles iam cuidar da distribuição da comida e coisa e tal. E para isso eles precisavam estar cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Bom, acho que sim. Interessante, né? Nem sempre nós achamos que o diácono tem que ser tão espiritual assim, né? É melhor que seja. Por quê? Aliás, era muita gente, era milhares de pessoas, então não era fácil. Era o tipo que dava margem para queixa, para problema, então, era bom que tivessem sabedoria, mas também soubessem ouvir o Espírito Santo, para realmente resolver os casos que iriam surgir, como de fato um caso já tinha surgido. Então, os queixosos foram bem representados. Aí os apóstolos
colocam mão, oram, os ordenando de certa forma para esse serviço. Agora eu vou ler versos 7 a 10. A palavra de Deus seguia crescendo e o número de discípulos em Jerusalém multiplicava-se muito. Também um grande número de sacerdotes estavam obedecendo à fé. Já Estevão, cheio de fé e de poder, estava realizando prodígios e grandes sinais entre o povo. Aí se levantaram alguns da assim chamada Sinagoga dos Libertos, abre parênteses, tanto os sirineus como alexandrinos e os que eram da Cilícia e da Ásia, fecha parênteses, e tentaram discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, imediatamente, o primeiro dos 7 homens, Estevão, e é explicitamente dito a respeito dele que era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele agora vai se, como que eu vou falar? Vai se projetar. Agora vem cá, verso 8. Cheio de fé. Uns 20% dos manuscritos gregos trazem graça em vez de fé, e você acha isso em algumas versões, né? A nova versão que tem na linguagem hoje, atualizada, enfim. Não faz tanta diferença. Mas esse Estevão está realizando prodígios e grandes sinais. Agora vem cá. Prodígios e sinais não seriam miraculosos sem ter que ser grandes? Porque grandes sinais. Esse Estevão, rapaz, era outra coisa. Agora atenção, vejam bem. Estevão não era um dos apóstolos. Ele era um diácono, no caso. De sorte que realizar milagre não se limitava aos apóstolos, nem lá e nem cá. Tanto Estevão como depois Filipe, que vamos ver no capítulo 8, eram, de fato, diáconos. Pronto. Podemos prosseguir então. Versos 11 a 15. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos ele falando palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Agitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra ele, o agarraram e o levaram ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas que disseram: este homem não para de proferir palavras blasfemas contra o santo lugar e contra a lei. Pois nós o ouvimos dizendo que esse Jesus, o Nazoriano, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos entregou. Aí, todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando ele, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Tudo aqui era uma coisa maquinada, obviamente. Tudo era falso, como aliás costumava ser. Obviamente, a coisa foi preparada de antemão, porque o sinédrio já estava reunido, o sinédrio já estava lá pronto. Então, obviamente, a coisa toda foi maquiada. Era tão ridículo o que eles afirmaram, né? Não, porque Jesus vai mudar, E daí? Aquilo era crime? Foi uma farsa. Obviamente, isso foi uma farsa, totalmente estúpido. Agora, o que me intriga é o verso 15. Todos os que estavam sentados, fitando Estevão, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Agora, sinceramente, como sabiam eles que era o rosto de anjo? Você já viu algum anjo? Você conhece alguém que já viu? Eu nunca vi um anjo. Como saber o que seria aparecer como um anjo? Não sei. Talvez o rosto tinha recebido um brilho sobrenatural, alguma coisa bem diferente. Ora, tanto assim
que isso deveria ter feito eles pararem e pensar, será que não? Mas não, nada aconteceu.